O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura e na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta o pecado dos fariseus. Nós poderíamos aqui até dividir o Evangelho, dizendo que na primeira parte nós encontramos o pecado da hipocrisia, da falsidade, porque, como diz nosso Senhor, eles não imiteis as suas ações, pois eles falam e não praticam. E no final nós vemos a vaidade dos fariseus, que gostam dos primeiros lugares, que gostam de ser cumprimentados nas praças, que gostam de ser chamados de mestre, guias, pais. Então nós vemos aqui a hipocrisia e a vaidade. A vaidade aqui, sem sombra de dúvidas, muito mesclada com orgulho de parecer, de querer parecer. Pois bem, então vamos começar a meditar e aplicar isso na nossa vida. Não apenas ver os erros dos fariseus, mas ver que, infelizmente, não poucas vezes, estes mesmos erros, estes mesmos pecados estão presentes ou estão constantemente tentando a nossa alma, tentando entrar no nosso coração. Pois bem, meus santos, infelizmente a incoerência, a hipocrisia é uma realidade a que todos nós estamos sujeitos. Mas se a incoerência, se a hipocrisia, se ela é condenável em todos nós, sumamente o é na vida daqueles que, por ofício, têm a obrigação de testemunhar a doutrina que professam, a doutrina que ensinam. Então, a incoerência, a hipocrisia é uma realidade que, infelizmente, pode tocar a todos, e ela é condenável em todos, mas principalmente nos pais, nos catequistas, nos ministros extraordinários da comunhão, nas lideranças de igreja.
e nos eclesiásticos, naqueles que têm poder na igreja. Então, repito, é uma realidade que toca a todos nós, mas principalmente aqueles que de alguma maneira têm uma autoridade sobre os outros. Pois bem, de modo que nós poderíamos nos perguntar, se é algo tão condenável assim, se é algo tão mal assim, por que é que os fariseus, que os saduceus, que os doutores da lei, eles se inclinavam a este pecado? Por que é que eles praticavam este pecado da incoerência, da hipocrisia? É porque eles eram sádicos, isto é, diz aqui a palavra, né? Que os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Jesus reconhece aqui a autoridade que eles têm. Vocês devem fazer tudo o que eles dizem, mas vocês não devem imitar as ações deles, porque eles dizem, eles falam, mas não praticam. Eles amarram fardos pesados e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com o dedo. Por que é que eles eram assim? Repito, é porque eles eram sádicos, isto é, eles gostavam de fazer sofrer os outros? Não. Poderiam até ser, mas este não é o motivo principal. É porque eles eram vaidosos. Por quê? Porque quando alguém é rigoroso, quando alguém tem uma moral muito rígida e exigente, ele passa a impressão de que é santo, de que ele aplica na própria vida aquilo que ele está pregando. Então, a vaidade dos fariseus fazia com que eles fossem rígidos, com que eles fossem moralistas, porque eles queriam parecer aquilo que de fato não eram. Eles queriam parecer que eram santos, justos, rigorosos, homens de oração, pessoas obedientes a Deus. E é por isso que diz aqui a palavra de Deus, que eles fazem longas orações. Por quê? Porque eles são piedosos? Não! Porque eles querem ser vistos pelos outros como homens de oração. Eles gostam dos lugares de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Eles gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestres, de guias e de pais. Percebem aqui, meus santos, que o grande problema está na vaidade presente no coração desses homens que fazem coisas boas, mas com intenções más, que fazem coisas boas, mas não movidos por virtude. E aqui, bingo, cai exatamente na nossa situação e de um modo particular neste tempo que estamos vivendo. Estamos vivendo no tempo da quaresma, que é tempo de mais oração, mais penitência e mais caridade. Mas se você praticar essas coisas que em si são boas, mas com intenções más no coração, vocês cairão no pecado, no mesmo pecado dos fariseus, no pecado do orgulho e da vaidade. Fariseus que ensinavam que era correto, porque Jesus diz: façam o que eles ensinam, observem o que eles falam. Então os fariseus ensinavam coisas corretas, mas ensinavam porque eles queriam parecer santos. Os fariseus, eles faziam longas orações, mas porque eles queriam parecer piedosos. E você, meu santinho? E você, minha santinha? Por que você está rezando mais? Por que você está fazendo penitência? E por que você está praticando a caridade? Então, nós precisamos, repito, e a frase, nós poderíamos guardar esta frase: precisamos fazer as coisas boas bem.
Precisamos fazer bem as coisas boas. Precisamos praticar santamente as coisas santas. Porque imagine uma pessoa que durante a quaresma ela diz: eu vou fazer jejum a pão e água, fazendo apenas uma refeição no dia durante 40 dias. Mas a intenção, ela está aproveitando a ocasião da quaresma para fazer esse jejum, mas o objetivo dela é ficar mais sexy, é ficar com as suas curvas mais delineadas, para que o seu vestido lhe caia melhor no corpo. Percebe que, embora aquilo que ela está fazendo é algo aparentemente bom, mas a intenção é má. Ela quer ficar magrinha por causa do pecado da luxúria, porque ela quer atrair as atenções das pessoas, ela quer se tornar sensual e desejável. A pessoa diz assim: não, olha, eu vou me focar durante 40 dias, eu vou estudar direitinho, eu vou aprender orações até em latim, eu vou aprender a rezar o texto da misericórdia, os mandamentos, os sacramentos, porque eu quero, depois de 40 dias, eu vou me passar por padre para roubar fiéis naquela paróquia do interior que está sem padre. Então ele vai aprender até celebrar missa falsa, inválida, mas ele vai celebrar com toda a piedade. Ele saberá várias orações em latim, ele saberá o que às vezes padres nem sabem, todos os gestos na Santa Missa, os gestos litúrgicos, quando se inclinar, as orações secretas, ele fará tudo. Mas percebe, a intenção dele é má. Ele vai fazer tudo aquilo, ele vai conhecer toda a doutrina, porque ele quer ensinar as pessoas para ganhar a confiança delas e depois roubar-lhes o dinheiro. Percebe que as coisas santas devem ser praticadas com intenções santas. Para quê? Para que a glória seja para Deus. Então, meu santinho, você faz jejum, você pratica a caridade, você faz oração para se humilhar na presença de Deus, para reconhecer o seu nada, a sua pequenez, a sua miséria e a sua necessidade dos remédios de Deus. Então, como você se sabe doente, você diz: eu preciso fazer bem esta minha quaresma, então eu vou rezar mais, porque a oração é o remédio de Deus. Eu vou fazer penitência, porque a penitência faz com que os remédios de Deus atinjam mais profundamente a minha alma, porque as penitências revelam a minha fraqueza e o meu nada, porque a penitência faz com que eu seja mais misericordioso com os meus irmãos, porque a penitência me une a Jesus penitente, porque a penitência agrada a Deus. Então percebe, tudo você está fazendo para a glória de Deus e não para a sua glória. Porque o que é a vaidade? A vaidade, etimologicamente, significa isso: uma glória vã. Uma vã glória é a vaidade. Mas quando você faz as coisas boas por amor a Deus, isso não é vã glória, isso é a verdadeira glória, é a glória de Deus. Fazer tudo para a maior glória de Deus. Não é esta a finalidade de todos nós, não é apenas a meta, a frase dos jesuítas, mas de todos os santos: fazer tudo para a maior glória de Deus, e humilhar-me na presença de Deus, para saber que tudo vem dele, de modo que quando você fizer o seu jejum, e você fizer um jejum bem feito, sem ficar reclamando a Deus os pequenos incômodos que você experimenta durante aquele dia de penitência, você vir que você fez bem aquele jejum, você vai dobrar os seus joelhos no final do dia e dizer: obrigado, Senhor, porque a tua graça não me abandonou, porque eu sei, Senhor, que eu sou tão ruim, que se a tua graça não estivesse comigo,
eu poderia até ter ficado sem comer, mas pensando na comida o tempo todo e reclamando por não poder comer, como alguém que não peca, mas porque não teve oportunidade, porque se eu tivesse oportunidade, teria pecado. Ou alguém que não peca, mas vive reclamando, que vida difícil, que vida penitente, como eu gostaria de ter a vida daqueles que vivem no mundo. Quer dizer, ele não peca de fato, mas peca no coração. Mas não, quando você vê que você fez penitência e fez direitinho, você fez oração e você se encontrou com Deus, você reconheceu a sua pequenez e você diz: obrigado, Senhor, porque Deus opera o que o Senhor operou em mim, o querer e o fazer. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que o diga a Israel nesse momento, reza o salmista: se o Senhor não estivesse comigo, Senhor, eu teria perdido. Se o Senhor não construir nossa cidade, em vão trabalharão seus construtores. Se o Senhor não vigiar nossa cidade, em vão vigiarão as sentinelas. Isto é, foi porque o Senhor esteve comigo que eu consegui fazer penitência. Foi porque o Senhor esteve comigo que eu consegui fazer bem a oração. Foi porque a tua graça e a tua misericórdia esteve comigo que eu fui capaz de fazer caridade, que eu fui capaz de fazer jejum, que eu fui capaz de fazer oração. Percebe? Você não lança sobre você a glória daquela obra, mas você glorifica a Deus por estar realizando aquilo. Você não se envaidece por você não ser pecador como aquelas pessoas, mas você glorifica a Deus por o ter livrado daqueles pecados dos quais você é capaz de cometê-los. Percebe? Em tudo você glorifica a Deus e você foge de cair no pecado da vaidade. Vamos lá, meus santos. Vamos então colocar em prática esta palavra. Vamos fazer o que deve ser feito. Vamos fazer oração e mais oração. Vamos fazer penitência e mais penitência do que já estávamos fazendo no tempo comum. Na quaresma é mais penitência. Vamos fazer mais obras de caridade. Vamos fazer, mas não deixemos a vaidade tomar conta do nosso coração. Não queiramos ser vistos pelos outros. Eles fazem longas orações só para serem vistos pelos outros. Queiramos ser vistos apenas por Deus. Vamos lutar. E eu digo isso, meus santos, e infelizmente esta é uma tentação que acomete, que visita muitos católicos, isto é, fazem as coisas certas, e principalmente no tempo da quaresma, e a vaidade vai minando aquelas boas obras. Então vamos fazer, mas ao mesmo tempo, humilhai-vos na presença de Deus, e Ele vos exaltará. Então não nos esqueçamos, foi até uma homilia que foi feita na semana passada, dessa necessidade de nós nos humilharmos diante de Deus, de nós reconhecermos o nosso nada. Se você, meu santinho, está fazendo missa diária, que maravilha, mas que maravilha da graça de Deus, como Deus é misericordioso, que derramou ainda mais graça sobre você, para vencer a dureza do seu coração, e trazê-lo diariamente à Santa Missa. Se você percebe que você está um pouco mais generoso, que você está um pouco mais dócil à vontade de Deus, que quando vem um conselho divino, que quando vem uma vontade de Deus sobre você, você mais facilmente diz: sim, Senhor, eu faço. É o que tu queres? Muito bem, Senhor, é o que eu quero também. Você percebe que você está mais maleável na mão de Deus. Ora, reconheça: Senhor, eu sou resistente à tua graça. Se isso está acontecendo, é por misericórdia tua. Mas eu te peço, Senhor, concede também esta graça aos meus filhos, aos meus irmãos, aquela mulher, Senhor, que eu sei que ela é de má vida, aquele rapaz, Senhor, que eu sei que está tendo uma vida transviada. E eu sei, Jesus, que eu sou capaz de uma e outra coisa. Eu sei, Jesus, que eu sou tão ruim quanto eles. Mas, Senhor,
que assim como a tua misericórdia foi derramada em mim, que ela seja também derramada nele, Senhor. Nós somos ossos dos mesmos ossos e carne da mesma carne. Nós somos pecadores, Senhor. Tende misericórdia de nós, Senhor, porque somos pecadores. Percebe que a graça de Deus está gerando em você um coração irmão, de quem olha para o próximo e vê um igual, e não alguém que se acha agora o santo de sétima morada, porque está fazendo algumas penitenciazinhas na quaresma, está vindo à missa, está rezando de joelhos, está dormindo no chão, está fazendo o que quer que seja, está esquecendo que isto você está fazendo por pura misericórdia de Deus. Então, humilhai-vos, rebaixai-vos na presença de Deus, para que Ele nos exalte, para que Ele ouça as nossas preces e nos conceda mais graças. Porque, meus santos, e aqui termino, porque então que Deus não concedeu a graça da conversão a esses fariseus? Porque se Deus concedesse a eles mais graças, mais orgulhosos eles se tornariam. O orgulho e a vaidade prendem as mãos de Deus, porque uma alma orgulhosa, uma alma vaidosa, se Deus a beneficiar mais orgulhosa e vaidosa ela se tornará. Por isso que a humildade é tão importante, por isso que o humilhai-vos na presença de Deus é a condição sem a qual outras graças não nos serão concedidas. Mas quando você, mesmo agraciado, desculpem aqui, com grandes graças, mas você reconhece o seu nada, a sua miséria, a sua inclinação para o pecado, mesmo quando você diz, como São Filipe Neri: Senhor, não confia no Padre Overlan, o Padre Overlan não é de confiança. Senhor, não confia em Filipe não é de confiança. Ora, quando você reconhece que você é traiçoeiro, que você é mau, que você é pecador, que você é um infeliz, que você, por você mesmo, é um desgraçado, Deus vê que ali há um terreno propício para receber mais graças, porque quanto mais graças ele receber, mais o seu nada ele vai reconhecer e mais a Deus ele vai agradecer. Enquanto o orgulhoso, o vaidoso, quanto mais graças ele receber, mais ele vai se ensimesmar, mais ele vai se voltar para si mesmo e se engrandecer e se vangloriar, e mais as costas para Deus ele vai virar. Então, por misericórdia, Deus retém as suas graças para não tornar ainda maior a responsabilidade daquele pecador mergulhado no pecado e na vaidade. Que Deus nos conceda a humildade. Supliquemos a Deus a graça da humildade. Humilhemo-nos diante de Deus, para que Deus nos conceda cada vez mais e maiores graças, para que nós possamos glorificar a Deus e fazer tudo para a sua maior glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.